eu tô doente. Esse é um vídeo sobre as minhas sinceras opiniões sobre o filme de Vermelho, Branco, Sangue Azul. Novamente, o Prime veio adaptar uma das minhas obras literárias favoritas de todos os tempos, que é Vermelho, Branco, Sangue Azul. Tô até com dificuldade de gravar esse vídeo. Assim que saiu a notícia de que estava sendo adaptado e começaram a sair alguns spoilers do cast, eu já me programei para reler. Comecei a ler um mês antes da adaptação sair, porque eu achei que era um tempo cabível para fazer uma releitura lenta e arrastada, prestando atenção em todos os pontos, assim como eu fiz com Daisy Jones and the Six. Não aconteceu. Eu li tudo em um dia, reli tudo em um dia. A intenção aqui era fazer uma releitura estendida até o dia da estreia do filme, que é só em agosto. Eu tô em 85%. Casey McKinston tem uma escrita muito fluida, muito divertida, então não é um livro que pesa de ler. Eu já vi muita gente falando que tem algumas partes desse livro que ficam arrastadas e repetitivas. Pra mim isso nunca aconteceu, eu não consigo sentir esse livro passando, e quando eu vi eu já tinha terminado de ler. Eu gosto muito desse livro, ele é muito divertido, a ambientação toda e a forma como as coisas são descritas são sempre super gostosas de ler. E, como sempre, eu tinha as expectativas bem altas pra essa adaptação, porque era uma adaptação do Prime, e pra mim eles acertaram horrores em Daisy Jones and the Six, então eu estava esperando bastante de Vermelho, Branco, Sangue Azul. Depois de reler e favoritar novamente essa obra de arte, eu esperei tortuosos meses ali até a adaptação sair. E quando ela saiu, eu assisti assim que ela saiu. Literalmente, eu vi a data, falei, é agora? Eles disseram que ia sair meia-noite, saiu às 10. Então era 10h30, estava eu e minha ilustre prima na frente da TV, preparadas para o que quer que isso significasse nas nossas vidas. E eu diria que, meu Deus do céu, eu eu tô nervosa. E eu diria que isso aqui mudou caminhos, tá? Isso não. Isso também, mas a adaptação... Eu gravei algumas cenas enquanto eu assistia em alguma das milhares de vezes que eu assisti, porque se você me pergunta, Carolina, quantas vezes você reviu? Sim. Gays. Nossa, se eu me matar. Ele é apaixonado. Sim. Sumo na bunda. Sumo na bunda. Obscenidades. Nossa, se eu comer merda. Você está apaixonado. Você está apaixonado. A mulher jamais comentada. A menina jamais falada. Hello? Baby. Alex. Quando as primeiras notícias sobre o casting começaram a sair, eu entrei em colapso, que nem aconteceu quando eles anunciaram o cast de Daisy Jones, porque eu fiquei um pouco confusa. Dentro da minha cabeça eu tinha uma percepção muito diferente, tanto do Alex quanto do Henry. Não sabia se eu gostava ou não. Eu ouvi muitas críticas e muitas pessoas falando que eles tinham acertado em cheio, e eu não conseguia me decidir em quem eu acreditava, porque eu não conseguia ver o Nicholas como um príncipe, ledo engano meu. Eu também não achava que o Taylor ia passar a personalidade do Alex novamente. Eu estava enganada, bem enganada. Quando o primeiro trailer saiu, eu entrei em surto. Quase tiveram que me pôr na camisa de força, porque eu gostei muito do trailer. Eu gostei de toda a ambientação, eu gostei da química entre os protagonistas, eu gostei da cenografia, eu gostei da trilha sonora do trailer, eu gostei de tudo, e eu falei, meu Deus, seria este o segundo grande acerto do Prime em adaptações? Eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da estrutura em geral do filme, analisando de forma geral. Eu achei que foi um filme que ele passou correndo, apesar de ser um filme de 2 horas. Ele é um filme muito rápido, então, assim, os acontecimentos são muito rápidos, porque o livro é um livro muito extenso, eu acho que tem 400 páginas, então, assim, é um livro muito grande pra você colocar em um filme. Eu acho que o filme flui de uma maneira legal pra quem não leu o livro, por exemplo. Não é como se fosse a adaptação de After, que se você nunca leu essa porra, você não vai entender o filme, porque não tem uma linha de tempo decente. Você só não entende nada porque eles colocaram todos os acontecimentos que tem nos livros, ou quase todos, socados numa coisa só, dentro dos filmes, pra fazer um fanservice, né? Pra agradar quem lê os livros, e quem não leu e só vai ver o filme não entende
puta nenhuma. Eu já acho que o trabalho feito em Vermelho, Branco, Sangue Azul foi um pouco diferente. Eles mediram bastante o que eles iam colocar no filme e o que eles não iam, pra que ficasse um equilíbrio entre agradar quem leu e agradar quem nem sabe que isso foi um livro em algum momento da história. Então eu acho que pra quem leu vai ter essa impressão de que tá passando tudo muito rápido, principalmente no começo ali, não tem tanto aquela introdução política que tem no livro, então a gente já chega com ele se conhecendo praticamente, não tem todo aquele contexto que tem no livro, e os acontecimentos entre os dois também passam de maneira muito rápida, mas é realmente porque eles quiseram construir a história deles inteira, com os momentos mais importantes nessa linha do tempo, mas ao mesmo tempo de uma maneira com que as pessoas de fora também entendessem. Eu acho que isso foi feito de uma maneira muito agradável. Tudo nesse filme é um grande plano de fundo para a história do Alex e do Henry. Isso a gente não tem como contestar. Esse filme foi feito para contar a história deles, e todos os personagens secundários e planos de fundo que existiam no livro foram colocados de maneira muito mais sutil na história do filme. Toda a parte política e vários dos personagens que têm um peso gigantesco na história do livro não tem esse peso tão importante assim no filme. Aparecem uma ou duas vezes. E a parte diplomática realmente foi passada direto, que é... Gente, isso aqui é uma farofa, faz de conta. Quem tá cobrando política desse filme, por favor... Não acho que a parte política e diplomática seja assim também um grande acerto no livro. Eu acho que realmente tem muitas coisas fora da realidade e eu acho que a graça tá nisso, sim. E acabou, entendeu? É pressão faz de conta e ele atua muito bem como um faz de conta. Não tem por que a gente cobrar uma realidade que não tem nenhum outro âmbito do livro. Por que a gente vai cobrar na parte diplomática? Eu tô nem aí, caguei, foda-se. Por falar em corte, a gente pode falar sobre a edição do filme? Não, a gente não pode. Porque eu acho que esse filme tem um grande contraste entre cenas incrivelmente dirigidas e editadas que ficaram parecendo sonhos dignas de Oscar e cenas que realmente a gente tem que fechar um olho e passar direto, fingir que não viu, porque alguma coisa aconteceu ali. Alguém bateu a cabeça no teclado enquanto editava, mas a gente finge. Falando um pouco agora do que eu achei dos personagens e de como o casting encaixou nos personagens, o Alex e o Henry, eu simplesmente não tenho nada negativo pra falar. A química dos atores é perfeita, a escolha foi muito certeira. Eu não tava acreditando no começo, mas quando eu assisti eu acreditei horrores. A classe do Harry e toda a personalidade forte e divertida do Alex foram passadas com excelência. Eu não consigo pensar em um ponto pra criticar na atuação desses dois, em uma cena que eu não tenha sentido que eles eram o que eles eram e que eles estavam representando os personagens da forma como eles mereciam. Eu acho que nenhum personagem destoou de fato do que eles são no livro. Eu acho que de uma maneira geral dá pra gente dizer que eles são todos muito parecidos com as personalidades que eles têm no livro. Principalmente o Alex e o Henry, porque eles têm uma personalidade construída no livro e essa personalidade foi apresentada no filme. Todos os outros personagens tiveram pouquíssimo tempo de tela, pouquíssimas falas, pouquíssima história, então eu acho que não dá pra gente dizer que foi um grande acerto ou erro, porque não deu tempo da gente ver a personalidade que é descrita no livro, no filme. Eu gostei muito da Nora, eu gostei muito do Percy. Dá pra gente falar sobre a Uma Thurman estar nesse filme? Deus! A bandeira da África! Eu tinha esquecido de colocar um negócio no cenário, mas eu não vou regravar toda essa matracaiada que eu já matraquei de volta só porque eu tinha esquecido, então vocês vão fingir que isso tava aqui o tempo inteiro. Como eu estava dizendo, todos os outros personagens, eles têm pouquíssimo tempo de tela, eles têm poucas cenas, mas eu acho que eu posso reclamar sobre isso sem deixar de entender o porquê isso foi feito. Faz sentido? Agora a gente vai falar um pouco sobre as principais mudanças do livro para o filme, que são muitas. A principal mudança que acontece em toda adaptação literária é que a linha do tempo é um pouco diferente. Alguns acontecimentos são em outros momentos e em outras datas, e algumas coisas são um pouco diferentes em questão do decorrer mesmo da história, porque, como eu disse, a gente tem 500 páginas aqui que não podem ser descritas em um filme de 2 horas, e algumas coisas que eles cortam no meio disso, para que o filme consiga ter um tempo salubre pra gente assistir, fazem com que as coisas percam o sentido. Eles precisam alterar um pouco a linha do tempo, alterar alguns momentos e algumas datas no decorrer da história, e não é uma coisa que me incomoda no geral. Tá acontecendo o que eu quero que aconteça. Eu acho que a principal mudança que todo mundo percebeu assim que o filme começou, que já tinha sido anunciada antes, é a mudança brusca de 2 personagens. O corte seco da June, ela simplesmente não existe, e o Rafael Luna ter sido
transformado em outra coisa, 100%. Ele não é mais Rafael Luna, Rafael Luna não existe, e ele só tem a parte podre do Rafael, que na verdade nem existe no livro, depois a gente entende que na verdade ele não é podre. Ele é transformado num jornalista que já teve um affair com o Alex. Eu acho que eles quiseram misturar um pouco daquele colega que o Alex teve, que ele ficava com ele algumas vezes, com o Rafael Luna. Era isso que eu tinha entendido a princípio, mas na verdade não é bem isso. Na verdade é só um personagem novo que eles quiseram colocar, talvez pra trazer um vilão pra trama, trazer uma pessoa negativa. Não tem muita gente filha da puta, além da mídia e toda aquela coisa, então eu acho que eles quiseram representar essa negatividade vindo na mídia em um personagem só, e eu acho que não foi um erro. Quem leu o livro vai ficar um pouco decepcionado, porque o Rafael tinha uma importância significativa ali, mas ao mesmo tempo eu acho que fez sentido num todo, assim, enquanto você tá vendo o filme, ter um personagem que carregue toda essa negatividade, que é o caso do Miguel. Pau no seu cu, inclusive, seu arrombado de merda. O fato da June ter sido cortada, segundo o diretor, foi porque ele realmente queria dar palco pra história do Henry e do Alex. Quanto mais personagens secundários ele colocava, menos atenção ele podia dar pra esses personagens. Ele ia ter que picotar muitas cenas de cada um. E dividir a atenção entre a Nora e a June seria um conflito meio difícil de resolver. E ele preferiu cortar a June porque ele queria que o Alex fosse filho único pra poder dar uma trama um pouco diferente ali para aquela relação familiar que o Alex tem. Os pais dele, inclusive, não são separados no filme como eles são separados no livro. Eu realmente gostaria que a June estivesse no filme, porque tem cenas muito importantes do livro que carregaram o meu coração por um bom tempo, mas eu ainda acho que talvez ela pudesse estar se eles tivessem mudado alguma outra coisa, mas eu acho que essa é uma das partes que mais me desapontou, porque eu acredito que ela era um personagem muito importante e talvez ela ter ficado de fora tenha me deixado um pouco triste. Mas enfim, vamos seguir. Outra coisa que eu vi muita gente pontuando é que o autodescobrimento do Alex em questão à sexualidade dele não tem tanta importância assim no filme. Não é que não tem importância, mas não tem o mesmo peso que tem no livro. Porque no livro ele realmente acha que é hétero e ele vai passando por momentos e fases de autodescoberta até ele conseguir olhar pra si mesmo e falar, ok, eu sou bissexual. Isso não acontece no filme, eu acho que eles quiseram passar essa coisa de que ele já estava mais seguro e talvez não confuso, que é um estereótipo que é muito construído em volta dos bissexuais. Essa coisa de confusão, de não ter certeza do que tá acontecendo. Apesar de que eu acho que no livro isso não é construído dessa forma. Definitivamente é uma autodescoberta muito bonita de ler, inclusive. Mas eu acho que o diretor ficou com um pouco de medo de passar isso como confusão, que eu acho que é uma coisa que realmente vai ficar um pouco merda se tivesse acontecido. A gente percebe que ele ainda tem alguns momentos de dúvida e um pouco de dificuldade de colocar pra fora que ele é bissexual. Ele ainda tem alguns momentos de reflexão ali com a Nora, e quando ele vai conversar com o Henry sobre isso, ainda tem um peso, uma dificuldade em dizer exatamente o que ele quer dizer, mas não tem todo o rolê de autodescoberta que tem no livro. Eu não sei te dizer se foi uma coisa que eu odiei ou uma coisa que eu gostei. Eu acho que é só mais uma alteração que foi feita pro filme encaixar de maneira mais fluida. E ok, eu acho. Tipo, eu não sinto que fez tanta diferença assim quanto as pessoas fizeram parecer que fez. Outra personagem que virou uma coisa completamente diferente no geral, eu acho que foi a Bia, a irmã do Harry. Porque eu sentia ela uma pessoa despojada e bem foda-se pra família real, no livro, pelo menos. Tem toda a história envolvendo as drogas e a mídia, que não acontece no filme. Ela só é realmente a irmã do Harry, que sabe sobre a sexualidade dele e acabou. E também tivemos algumas mudanças na família real no geral. A rainha, na verdade, é um rei. A mãe do Harry tá em Botsuana, lavando elefantes. E ela simplesmente não aparece, não tem a importância que ela tem no livro, de aparecer no final e revolucionar tudo e falar, não, vocês não aceitam meu filho, sim, senão eu decepo a cabeça de vocês. Isso não acontece no filme, só no livro mesmo. Ela simplesmente é citada. Gente, eu não acho que houveram outras grandes mudanças bruscas em relação ao filme e ao livro. Claro, aquilo que eu falei, cenas que tiveram falas mudadas, linha do tempo alterada, algumas cenas muito maiores ou muito menores do que deveriam ou pareciam ser no livro.
Mas, como eu disse, são coisas que adaptações literárias precisam carregar. A gente não pode assistir uma adaptação literária achando que vai ser exatamente o que a gente leu, porque o nome já diz que é uma adaptação. Coisas precisam ser adaptadas para que um livro possa virar um filme, uma série. Eu estou gostando cada vez mais de adaptações literárias que conseguem transcrever a mensagem principal do livro e me fazer feliz. E eu acho que Vermelho, Branco, Sangue Azul cumpriu exatamente isso. Eu fiquei obcecada pelo filme, obcecada pelos personagens, obcecada pelos atores que fizeram os protagonistas, obcecada pela forma com que eu me senti assistindo. Eu gostei muito de como o romance deles é descrito, de como a gente consegue ver a conexão entre os dois, não só carnal, desde o começo, aquela conexão do amor verdadeiro mesmo, desde o início. E eu acho que isso era a coisa mais preciosa do livro, a gente consegue ver que eles se amam profundamente, e isso é perfeitamente representado no filme. E eu acho que isso é uma das coisas que me deixou mais feliz. Eu não posso dizer que eu não gostei, porque eu estaria mentindo descaradamente. Eu acho que esse filme se tornou um dos meus favoritos da vida, apesar de ser uma grande farofa. Fiquei muito feliz. De volta, eu acho que o Prime conseguiu acertar em muitas coisas em uma adaptação. Ninguém vai sair 100% satisfeito de nenhuma adaptação literária. Óbvio que tem coisas que eu preferia que tivessem sido feitas de maneira diferente, mas num grande geral, foi um acerto. Foi mais um acerto do Prime e eu espero que o Prime compre todos os direitos de todos os livros que eu tenho na minha estante e faça coisas decentes com eles, por dadas as considerações de que eu definitivamente amei esta porra deste filme. Eu não posso deixar de falar que as cenas são lindas e que eu tenho as minhas favoritas e que eu poderia ficar horas recitando as frases das minhas cenas favoritas porque eu decorei esta merda. Eu acho que a cena do museu é a coisa mais linda, a cena que eles vão pro quarto do Alex depois do jantar é a coisa mais linda. A cena de Paula é uma obra de arte, os closes, os cortes, tudo é feito de maneira incrível. A cena da festa de ano novo, que tá todo mundo dançando Gelou e daí tá todo mundo no chão e só os dois se olhando. A cena do karaokê, irmão. A cena do karaokê. Não tem outra forma de descrever o que eu sinto sobre esse filme. Eu amei. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de surtar junto comigo. Se você ainda não assistiu Vermelho, Branco, Sangue Azul, pelo amor de Deus, pare tudo que você está fazendo, se você puder, e vá assistir, porque esse filme é incrível, uma obra de arte. Lembrando que é uma farofa. Se você quer me ouvir falar mais baboseiras sobre coisas que ninguém pediu, me siga nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Também tá aqui no box de descrição, todas elas, o link de tudo. Se inscreve nesse canal aqui se você tá afim de continuar me vendo falar sobre adaptações literárias futuras possíveis que forem saindo. E deixa o like nesse vídeo também, porque sempre todo mundo pede like nos vídeos, então também peço, deixa aí o curtir essa porra. Até a próxima vez que eu ligar essa câmera aqui pra falar sobre a primeira coisa que vier na minha cabeça.